No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, aqui é João Cristofolini e está começando agora o nosso episódio número 37 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre educação financeira, dinheiro e investimentos. Esse que é um assunto ainda de grande tabu e grande dificuldade para muitos brasileiros e empreendedores. Nós recebemos muitos pedidos e solicitações aqui de ouvintes do Resumo Cash para que nós falássemos mais sobre o assunto de educação financeira. Então, no episódio de hoje, episódio número 37, nós vamos falar, debater e discutir sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro teve mais de 2 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros. Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo, George Clason, mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast, onde vamos falar muito sobre educação financeira. E claro, vamos também questionar alguns conceitos do livro. Tem muita coisa aí que realmente tem muito valor prático nos dias de hoje e algumas coisas que nós, como de costume, vamos debater com você. Então, se prepare, seja muito bem-vindo. Está começando agora o episódio número 37 do Resumo Cast. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast, episódio número 37. E vamos falar hoje sobre educação financeira, com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Em 1926, George Samuel Clason publicou diversos panfletos dando dicas sobre economia e sucesso financeiro. Esses panfletos tornaram-se populares, pois eram muito distribuídos por bancos e companhias de seguro. Eram pequenas histórias no formato de parábolas, ambientadas no mundo antigo, mais especificamente em uma cidade chamada Babilônia. Naquela época, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, os cidadãos da Babilônia eram o povo mais rico da terra. Eles tinham hábitos saudáveis em relação ao dinheiro e sabiam poupar e fazer o dinheiro se multiplicar. Mais tarde, essas parábolas de George Clason foram então se tornando populares e publicadas em um livro que se tornou um best-seller e recebeu o título da história mais famosa dele, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que mistura ficção com realidade e entrega ao leitor lições muito valiosas sobre educação financeira. Vamos focar aqui nesse episódio em algumas das mais valiosas lições do livro e não tanto nas narrativas. Começamos então falando da primeira lei de ouro, segundo os ensinamentos do homem mais rico da Babilônia. Para cada 10 moedas que você ganha, pague a si mesmo uma moeda antes de gastar as demais. Em outras palavras, poupe 10% dos seus ganhos. Se você acha que essa lei parece muito simples ou até mesmo um conselho inútil, isso significa que você nunca praticou esse hábito durante muito tempo com consistência, pois se tivesse, conheceria o poder e o impacto que algo tão simples pode causar na vida financeira das pessoas. Para muitos é uma mudança radical de paradigma, pois sugere que todos os seus gastos, despesas e contas sejam colocadas em segundo plano e o seu patrimônio seja priorizado, recebendo 10% de tudo aquilo que você ganha
imediatamente. Pare um pouco agora e perceba como você reagiu a essa dica. A sua reação pode lhe dar uma valiosa pista sobre os conceitos que você dá prioridade e aplica realmente na sua vida. Se acha isso uma bobagem, tome cuidado e interprete esse sentimento como um sinal de alerta para um hábito seu que precisa ser revisto. Muitas pessoas perguntam, então como que eu não consigo poupar dinheiro, não consigo guardar dinheiro, nunca sobra dinheiro. É verdade, o dinheiro nunca vai sobrar. É por isso que a gente vai ter que definitivamente ganhar mais ou gastar menos. Não existe outra forma de você conseguir poupar dinheiro se não for ganhando mais ou gastando menos. Nem sempre nós conseguimos controlar a variável de ganhar mais. Ganhar mais depende de vários fatores, depende aí de cenários econômicos, depende do seu negócio, depende de vendas, depende de várias circunstâncias. Porém, gastar menos é uma coisa que está totalmente dentro da nossa alçada, né? Nós podemos gastar menos se nós tivermos a consciência de manter um padrão de vida menor do que nós, de fato, recebemos todo mês. E principalmente se nós conseguirmos pagar primeiro a nós, ou seja, separar primeiro um valor para nossos objetivos futuros. E para isso, muitos orientadores financeiros, educadores financeiros orientam como dica que você estabeleça um objetivo. Muitas vezes guardar dinheiro, poupar dinheiro por poupar não traz motivação. É muito mais motivante eu comprar uma roupa, eu comprar alguma coisa do que eu guardar dinheiro. Guardar dinheiro por guardar não traz uma motivação para o ser humano. Por isso, em vez de simplesmente guardar dinheiro, pense numa meta macro. O que você quer fazer? Pode ser que seja a sua aposentadoria, sua independência financeira, seja iniciar o seu próprio negócio, seja viajar, seja comprar alguma coisa que você queira. Mas você tem um objetivo macro. Quando você tem um objetivo macro, você consegue, inclusive, definir qual é o valor mensal que você precisa poupar, até porque 10% é um valor utilizado como média, né? Não necessariamente você tem que poupar 10%, depende da sua situação, da sua realidade. Pode ser que você vai poupar 50%, pode ser que você vai poupar 10%, 5% ou 20%, depende do seu objetivo, depende da sua idade, inclusive, depende do seu padrão de vida. Então, tem essas variáveis, 10% é uma média, onde nós mostramos que você precisa poupar pelo menos isso, mas isso está muito atrelado ao seu objetivo, ao seu sonho, ao seu projeto, ao seu desejo. E quando você tem isso claro, você consegue colocar no papel quanto custa esse projeto, quanto custa esse desejo, quanto custa esse sonho, e com isso, quanto que eu preciso poupar todo mês para que eu consiga, então, realizar esse projeto, realizar esse sonho, realizar esse desejo. E poupar, eu digo, assim como qualquer outra atitude, é um hábito. É um hábito que nós temos que treinar, que nós temos que aprender e que com a prática e com uma motivação, e aí a motivação, por isso da importância de estar atrelada a um objetivo maior, vai fazer isso virar uma prática natural no seu dia a dia e no seu padrão de vida. A segunda lei de ouro do livro diz que o dinheiro trabalha para o homem que encontrar para ele um emprego lucrativo. Para entender essa lei, é preciso compreender que o dinheiro é apenas uma commodity, um ativo que deve gerar mais dinheiro. O livro sugere que você pense no seu dinheiro como um exército de escravos que trabalha constantemente, dia e noite, a seu favor. Uma forma de fazer isso é entender o que são juros compostos. Se você aplicou a primeira lei, vai pagar a si mesmo antes de suas despesas e passar a acumular uma quantidade de dinheiro que pode ser aplicada em investimentos seguros como poupança e renda fixa. Esses investimentos irão render juros sobre juros, os chamados juros compostos. Se você deixar o seu dinheiro parado, ele vai perder valor, pois os preços das coisas sobem constantemente. Outra forma de fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você é adquirir ativos que depositem constantemente mais dinheiro no seu bolso, como por exemplo um imóvel para alugar, uma participação em um negócio lucrativo ou até mesmo royalties sobre uma marca que você possui. Entenda que existe uma diferença entre ganhar dinheiro e aumentar o seu patrimônio. A grande maioria das pessoas acha que o seu salário é um indicativo de sucesso financeiro e desconsidera o tamanho do seu patrimônio.
Se você faz o dinheiro render e utiliza o seu aumento patrimonial como uma métrica para medir a sua performance, vai conseguir com que o seu dinheiro trabalhe para você. Por outro lado, se você trabalha somente por um salário e gasta tudo o que ganha, e tudo aquilo que você conhece sobre sucesso financeiro resume-se a um bom salário, então quem está trabalhando para o seu dinheiro é você. Antes de querer falar ou pensar sobre investimento, onde é o melhor investimento, qual é o melhor investimento, você tem que ter a convicção e você tem que ter de fato na prática conseguido gastar menos do que você ganha e ter um padrão de vida compatível com a sua receita. Você tem que conseguir poupar um valor todo mês. E isso talvez vai exigir com que você reveja o seu orçamento, reveja o seu padrão de vida. Talvez você tenha que diminuir o padrão de vida atual nesse momento. Talvez você tenha que sair de um imóvel A para o imóvel B com um custo menor. Talvez você vai ter que se mudar de cidade, você vai ter que se mudar de bairro para um bairro mais econômico. Talvez você vai ter que trocar de carro, um carro mais econômico. Ou você vai ter que vender o seu carro e buscar alternativas diferentes. É importante você focar sempre nos gastos maiores. Muitos educadores financeiros acabam focando ou falando que se você economizar um cafezinho por dia, você vai depois de 30 anos ter acumulado não sei quantos mil. Mas o que nós temos que entender é que de fato na educação financeira a palavra mais importante da educação financeira é em equilíbrio. Nós não vamos deixar de ter os prazeres diários para ter alguma coisa no futuro, mas nós vamos fazer escolhas inteligentes, nós vamos adequar o nosso orçamento e o nosso padrão de vida para não interferir na nossa qualidade de vida diretamente, mas que permita com que nós possamos ter um orçamento ideal, que nós consigamos gastar menos do que nós ganhamos. E muitas vezes para isso, essas atitudes macros em relação ao seu imóvel, em relação à sua casa, em relação aos seus grandes gastos, faz muito mais diferença do que apenas nos gastos pequenos. Então, depois que você conseguiu de fato reorganizar a sua vida financeira, se você tem dívidas, você vai focar em pagar as suas dívidas, em renegociar as suas dívidas, em buscar alternativas mais interessantes da sua dívida, em negociar com o gerente do banco, em negociar com quem você está devendo, para você de fato voltar a ter, poder respirar e ter um fluxo de caixa no seu orçamento. Depois disso, você vai começar a estudar sobre educação financeira. Você vai começar a estudar sobre as alternativas de investimento, porque infelizmente o brasileiro não sabe investir o seu dinheiro. Eu costumo dizer que poupança não é investimento. Poupança vem do verbo poupar. Poupança é uma ótima ferramenta para você criar o hábito de poupar o seu dinheiro. Você vai colocar todo mês, toda semana, seja lá quanto tempo você definir, um valor X na poupança. Mas depois que você conseguiu construir um primeiro capital mínimo, depois que você conseguiu construir o hábito de poupar, você vai ter que investir em educação financeira, investir no seu conhecimento sobre investimento e educação financeira para entender alternativas de investimento. O livro cita também mais 3 leis de ouro, que em resumo falam da importância de investir em negócios que você esteja familiarizado e tenha um certo conhecimento. Também é importante desconfiar de promessas que pareçam muito boas para serem verdadeiras. Desde os tempos da Babilônia antiga, pessoas mal intencionadas aplicam golpes para enganar e roubar o dinheiro das outras. Hoje, os golpes estão apenas mais sofisticados, mas geralmente se apresentam com as mesmas características e promessas de lucros muito altos em um curto período de tempo. Aprenda a proteger o seu dinheiro e o seu patrimônio de perdas. Lembre-se, cada moeda que você possui trabalha a seu favor para gerar mais riqueza. Se você perder essa moeda, vai não só diminuir instantaneamente o seu patrimônio, mas também perder todos os lucros futuros que aquela moeda poderia gerar. Procure prestar atenção em quem está lhe dando conselhos financeiros sobre como investir seu dinheiro. Essa pessoa tem alguma experiência naquilo que fala? Já executou esses investimentos antes? Aprenda com os experts, pois eles conseguem identificar o real valor dos investimentos e sabem a hora certa de entrar ou sair.
Aqui sobre conselhos, Gustavo, acho que tem 2 pontos muito importantes da gente reforçar. O primeiro deles, como você comentou, que realmente sempre existiu e sempre vai existir pessoas vendendo fórmulas mágicas, fórmulas de sucesso, fórmulas de enriquecimento, alternativas mirabolantes para você ganhar dinheiro da noite para o dia ou ganhar dinheiro fácil. E logicamente que você que nos ouve aqui no Resumo Cast, que tem aí um nível de conhecimento muito acima da média brasileira, já sabe que realmente não existe atalho para enriquecimento, né? Que o único atalho realmente é trabalho duro, é muito estudo, é muita dedicação, é investir no longo prazo. Esse é a única receita de enriquecimento. Então não caia na ilusão, novamente, reforço, de buscar alternativas milagrosas para o seu enriquecimento, porque isso não existe. Existe o que é básico, existe o que funciona, existe sim trabalho, dedicação, juros compostos de longo prazo. E outro ponto muito importante, que são os conselhos não de pessoas que querem, às vezes, tirar uma vantagem, tirar um proveito ou se aproveitar da ignorância financeira de muitas pessoas, mas sim conselhos de pessoas que estão próximas a você, pessoas que gostam de você, pessoas que querem o seu bem, mas que não têm conhecimento de fato sobre esse assunto. Essas pessoas podem ser seus parentes, seus familiares, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus amigos, querendo dar palpite, pitacos sobre dinheiro, sobre investimento. Eu cresci dentro de uma família onde que eu ouvi muitas vezes o meu pai falando sobre investimento, sendo que ele nunca estudou sobre investimento, sendo que ele nunca teve conhecimento ou experiência de investimento, mas achando que sabia como investir o seu dinheiro. Isso é muito comum. Todo mundo acha que sabe como investir, como ganhar, todo mundo tem o seu pitaco, mas você tem que ter a consciência de que você deve ouvir e buscar referência e buscar conhecimento de fato de quem está dentro do mercado, quem vive o mercado, quem estuda sobre o mercado, quem pratica o mercado. E muitas vezes, eu reforço e falo muitas vezes isso, que aquilo que funcionou no passado não necessariamente vai funcionar no presente. Talvez se o seu avô, se o seu pai ganhou dinheiro investindo em terreno e imóveis, não necessariamente que você também vai continuar nesse momento, no atual cenário econômico que nós vivemos no Brasil, ganhar dinheiro da mesma forma. Ou se fulano ganhou dinheiro no investimento X, não necessariamente que você vai ganhar dinheiro também nesse investimento. Por isso, cuide bem dos conselhos que você vai ouvir. E aí eu vou abrir um terceiro parênteses, um terceiro grupo de pessoas que você tem que cuidar, que são os próprios vendedores de serviço financeiro. Se você vai pedir orientação financeira para um gerente financeiro, um gerente de banco, né? Não estou querendo aqui, em hipótese alguma, menosprezar a função de um gerente de banco, mas o gerente de banco ele tem metas, ele tem objetivo, ele tem que bater metas, ele tem que trazer retorno financeiro para a sua empresa, para a sua instituição, que é o banco. E se o banco ganha dinheiro, você não ganha dinheiro. E se você acha que você vai ouvir o seu gerente de banco dizer qual é a melhor forma para você ganhar dinheiro, com certeza você corre o risco de ter muitos problemas. Por isso, cuide com quem você vai buscar aconselhamento. Busque de fato referência de quem está no mercado, de quem pratica e de quem estuda e de quem conhece sobre educação financeira. Saiba filtrar os conselhos, saiba filtrar as opiniões. Cuidado com as manchetes em jornais, em sites, em revistas. Eu falo bastante isso também. Se uma mídia, se uma revista está vendendo para você um melhor investimento, é porque esse investimento já foi, ele já não é mais o melhor também. Então você tem que realmente ter cada vez mais conhecimento para saber filtrar o que tem valor e o que não tem valor e o que pode inclusive prejudicar o seu futuro financeiro. Outra ideia que o livro fala é sobre a necessidade de controlar os seus gastos. Se você está em uma situação onde gasta mais do que ganha, saiba que isso acontece com muitas pessoas, pois os seres humanos possuem mais desejos do que são capazes de realizar. E isso não se aplica somente a dinheiro, mas também a saúde, família, status, poder e vários outros. Mas chega uma hora que é preciso entender esse conceito e tomar providências para controlar uma situação que pode devastar a sua vida se você não fizer nada. Escolha com cuidado os seus gastos e suas despesas. Se você chegar à conclusão de que não será capaz de adquirir tudo o que deseja ou assumir todas as despesas que gostaria,
está na hora de priorizar o que é mais importante e gastar somente aquilo que cabe no seu orçamento. Tente entender a diferença entre necessidades e desejos. Muitas coisas que as pessoas consideram necessidades são, na verdade, apenas desejos, e é possível viver sem elas. Se por acaso você receber um aumento ou seus rendimentos ficarem maior, não cometa o erro de aumentar muito as suas despesas. Dessa forma, você vai conseguir acumular patrimônio mais rapidamente. Outro ponto que o autor defende no seu livro, escrito na verdade há bastante tempo, é que você deve ser dono da sua própria casa. E isso abre aqui mais uma vez para nós refletirmos sobre essa verdade que já não é mais tão verdade nos dias de hoje. Nós temos um dito popular de que quem casa quer casa, de que quem casa obrigatoriamente tem que comprar uma casa, tem que financiar uma casa, tem que morar na sua própria casa e não na casa de terceiros. E essa verdade, ela não é mais 100% verdade, principalmente nos dias de hoje, onde nós vivemos as novas gerações, principalmente que vivem a era do compartilhamento, do Airbnb, do Uber, da economia compartilhada, das experiências muito acima do que a posse material especificamente. Nós precisamos entender que essa verdade não é mais uma regra. Ou seja, o objetivo aqui é que você reflita se realmente para você, no seu momento, na sua situação financeira, você precisa seguir a regra. E não apenas seguir a regra porque as pessoas falaram que você deve fazer isso, ou porque a sociedade impôs que você deve fazer isso. Esse é um grande perigo, por isso que o objetivo aqui é fazer você refletir. E em grande parte das vezes, se você que está nos ouvindo ainda é jovem, ainda está construindo a sua trajetória profissional, ainda está construindo a sua história, está querendo ainda buscar o seu empreendimento, o seu caminho, muito provavelmente que essa não seja a melhor hora para você comprar o seu imóvel, para você ficar preso, entre aspas, em um local fixo e talvez impedir aí que talvez outras alternativas de mobilidade possam afastar ou atrapalhar os seus planos e também não comprometer uma grande parte da sua renda mensal e também sem contar de juros, etc., com um imóvel próprio. Ou seja, eu não quero dizer para você que comprar um imóvel próprio é ruim ou que você não deva ter a sua casa própria, e sim que o momento que você deve ter a sua casa própria, se você quiser ter, não é o mesmo para todo mundo. E, via das regras, no início da sua trajetória como pessoa, como profissional, muitas vezes é melhor você ter uma flexibilidade maior e você usar o seu capital, o seu tempo para investir nos seus projetos, nos seus empreendimentos, nos seus sonhos. E a partir do momento que você constrói um patrimônio, que você constrói ativos, que você constrói renda residual, aí sim você pode comprar a casa e o imóvel que você quiser. Mas cuidado com esse antigo dito popular. Principalmente você deve ter ouvido isso aí de seus pais, parentes e familiares, achando que isso é uma regra, mas esse conceito que o livro nos traz faz essa reflexão e não é totalmente verdade para os dias de hoje. Agora vamos falar talvez na maior lição do livro, que já tem quase um século e que continua extremamente válida nos dias de hoje. É a necessidade de aumentar constantemente o seu conhecimento, mais especificamente o seu conhecimento financeiro. O conhecimento expõe diversos caminhos que podem ser seguidos. O conhecimento lhe dá mais opções e aumenta a probabilidade de você escolher a opção mais acertada. Você já escutou o conceito de engenharia reversa? Em poucas palavras, seria analisar alguma coisa que funciona e desmontá-la para descobrir por que ela funciona tão bem. Ao ler livros de negócios e principalmente biografias e histórias de grandes empreendedores de sucesso, nós, aqui no Resumo Cast, acreditamos que estamos executando um processo de engenharia reversa e, em cima disso, aplicando a nossa própria lógica e capacidade de reflexão para aprender lições valiosas e que podem nos destacar da média e nos proporcionam maior capacidade
de tomar decisões adequadas nos momentos mais decisivos da nossa jornada como empreendedores. A riqueza e o sucesso começam a ser gerados internamente dentro de cada um de nós. Você precisa primeiro ser para, em um segundo momento, ter. Se a origem de todos os cases de sucesso financeiro fossem rastreadas detalhadamente, chegaríamos, sem nenhuma sombra de dúvida, em indivíduos que materializaram conhecimentos e habilidades para concretizar a riqueza e o sucesso. A real fonte de qualquer tipo de riqueza e sucesso financeiro é o conhecimento. Antes de finalizarmos esse episódio e concluindo aí os principais insights do episódio de hoje, desse livro, quero deixar para você agora algumas reflexões, alguns ensinamentos, uma chuva de insights para você sobre educação financeira que nós falamos aqui no episódio de hoje. Bom, você já aprendeu que você não pode gastar mais do que você ganha, que você tem que poupar um valor todo mês. Para poupar esse valor você tem que ter objetivo. Você tem que definir o que você quer no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo, e com isso você consegue definir quanto você precisa poupar todo mês. Você vai buscar orientação financeira, vai buscar conhecimento de educação financeira para não ficar refém de conselheiros externos, de pessoas que tentam te iludir ou muitas vezes que não têm conhecimento necessário para te informar. Você vai estudar sobre alternativas de investimentos e você vai entender que alternativas que funcionaram no passado nem sempre são melhores. Que poupança não é investimento, poupança é poupar. Existem diversas alternativas de investimento nos dias de hoje, renda fixa e renda variável. Você vai estudar e aprender a utilizar elas a seu favor. Os juros compostos é uma das maiores invenções da humanidade. Juros compostos permite você multiplicar o seu capital financeiro. Use os juros compostos a seu favor. Também não caia na ilusão de achar que quem casa quer casa, porque nos dias de hoje essa regra não vale mais como antigamente. Como o Gustavo comentou, nós estamos vivendo numa época e numa era cada vez mais de ser e não de ter. Você vai ser próspero e você depois vai ter a prosperidade. Pense, cultive, planeje o seu futuro, a sua aposentadoria. Não queira, em hipótese alguma, depender do INSS, que você deve saber que está em grandes problemas, está falido, literalmente, no Brasil, o INSS. Se você depender da aposentadoria do governo, com certeza terá grandes problemas. A gente sabe que o governo não tem capacidade nem de governar as suas próprias contas. Imagine a conta de você, a conta do seu futuro financeiro e da sua família. Então não terceirize o seu futuro financeiro para o INSS, para o governo ou para qualquer outra pessoa. Você é responsável pelo seu futuro financeiro e cabe a você o quanto antes usar o fator do tempo, que é tão importante na educação financeira, e começar a poupar e começar a investir o quanto antes. Outro insight importante do livro: faça aquilo que você gosta, que você ama, e de fato torne-se um ótimo profissional naquela área, e você vai de fato ganhar dinheiro com a sua atividade e usar a educação financeira para multiplicar e para manter o seu padrão financeiro, o seu padrão de vida. E uma última regrinha de educação financeira também: não esqueça da inflação. A gente sabe que todo ano nós estamos perdendo dinheiro. Se você deixa o seu dinheiro na poupança nos dias de hoje, você está perdendo dinheiro, porque o valor da inflação é maior do que o retorno que você tem do investimento, entre aspas, da poupança. Por isso que você tem que entender que você precisa cada vez mais buscar alternativas de investimento para que você, ao menos, consiga manter o seu padrão de consumo e, preferencialmente, que você consiga aumentar ainda mais o seu capital. E por último, lembre que o mais importante de tudo não é quanto você ganha, e sim quanto você consegue manter, quanto que você consegue poupar e o seu patrimônio final. É isso que importa. Não caia também nessa grande ilusão de achar que um simples aumento do salário, um simples aumento da sua renda mensal vai mudar a sua situação financeira, porque não vai. Grande maioria das vezes, um aumento de salário, um aumento de renda simplesmente afeta no aumento de custo de gasto, e você fica na mesma corrida do rato, pagando conta todo mês. Então, por último,
Busque cada vez mais conhecimento sobre educação financeira e seja livre financeiramente e não dependa de outras pessoas. Você é o responsável sobre o seu futuro financeiro. Então não pense que para ter uma vida financeira saudável você deve poupar tudo que ganha ou colocar tudo em vários tipos de investimentos. O segredo é achar o equilíbrio entre esses dois extremos. As dicas desse livro apresentam bons hábitos financeiros que são os fundamentos para a construção de um patrimônio e, em um segundo momento, aplicar estratégias de crescimento de capital mais complexas e mais sofisticadas. Então, recapitulando, acumule capital, pagando-se em primeiro lugar e controlando as suas despesas. Faça esse capital trabalhar para você e crescer. Procure o auxílio de experts e aprenda a proteger o seu patrimônio das perdas. Aprender sobre finanças e buscar conhecimento para evoluir é o que vai capacitá-lo para executar tudo isso. Não se aventure em formas mais elaboradas de aumento de patrimônio antes de ser capaz de compreender e aplicar na sua vida essas regras que são as básicas. O Resumo Cast vai ficando por aqui, e se você quer tentar como é a experiência de escutar um livro no formato digital, confira a nossa parceria com a UBook. Você tem 30 dias gratuitos para acessar toda a plataforma e todos os títulos deles. Confira em resumocast.com.br/UBook. Esse link vai estar na descrição do nosso episódio. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.